Olá, tudo bem? Pastor Wesley aqui, da Igreja Batista Nordeste. Obrigado por assistir nosso programa Uma Palavra Clara, falando sobre a Palavra de Deus, essa coisa tão importante nas nossas vidas, o que deve ser. E hoje gostaria de compartilhar com os irmãos um pensamento, algo que vemos no Novo Testamento que deve desafiar todos os crentes, que também possa ser usado como um apelo aos descrentes de aproveitar do tempo que Deus tem dado a você, até agora, na sua vida, para conhecer a Ele pessoalmente como Salvador. Eu vou estar lendo uns versículos no livro de Romanos. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 13. Eu vou ler, e a Bíblia aqui, Paulo está falando, esse foi um dos primeiros livros das cartas dele, que ele escreveu durante o ministério dele. Mas ele falou aqui, Romanos 1, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou o devedor, tanto a gregos como os bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar a tua verdade com os ouvintes. E Pai, eu te peço, por favor, me use como teu instrumento. Fale aos corações de cada pessoa que tem tempo para ouvir essa mensagem. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa realizar a tua vontade no nosso meio, que o Senhor possa chamar os perdidos, que eles possam se arrepender do caminho e a sabedoria deles, que eles podem se virar a Cristo para ser salvos pela graça de Deus por meio da fé. E que o Senhor possa usar cada um de nós que conhecemos a tua verdade para espalhar a mensagem da tua verdade. Em teu santo nome estou orando. Amém. Qual é o propósito ou a função mais importante da igreja local? Há muitas pessoas que não gostam de igreja. E muitas pessoas murmurando, fofocando, criticando igreja. Eles dizem que a igreja é só sobre dinheiro. As igrejas só se interessam no dinheiro. Infelizmente, eu sei porque muitas pessoas falam assim. E infelizmente, alguns lugares, alguns grupos ou igrejas ou seitas têm ensujado o nome de Cristo e o nome de igreja. Mas qualquer pessoa que lê a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, sabe, essa não é a função principal da igreja. Então, qual é? Por que a igreja existe? Por que a igreja é tão importante? 5 vezes no Novo Testamento, nós temos registrados as palavras de Jesus Cristo, uma das últimas palavras que ele falou aqui na terra. Nós que chamamos a Grande Comissão. 5 vezes, palavras um pouco diferenciadas em cada caso. Os autores dos livros do Novo Testamento, especialmente os livros evangelhos, eles contam para nós as palavras de Jesus, ele encomendando a igreja de pregar o evangelho a toda criatura, de ir fazer discípulos de todas as nações, de ser testemunhas deles. Ele dizendo como o Pai enviou a ele, ele também nos envia a nós. A razão por que a igreja existe é para espalhar o evangelho, para alcançar pessoas com a mensagem de salvação. Não a mensagem de salvação que o ser humano inventou, não a falsa religião, não só tirar dinheiro. A igreja existe, em realidade, para pregar sobre o perdão de pecado, a restauração da nossa vida, o novo nascimento, a promessa, a garantia de vida eterna que Deus prometeu pela graça dele, por meio da fé em Jesus e somente Jesus.
para sermos salvos. E essa mensagem que chamamos o Evangelho, a mensagem da salvação, as boas novas, a igreja tem uma grande responsabilidade em espalhar essa mensagem sobre todo mundo. Aqui nessa passagem, em Romanos, vemos o testemunho do apóstolo Paulo. Ele falando às pessoas. Ele falando a um grupo de crentes em Roma, onde até aquele momento Paulo não tinha ido. Ele não tinha conhecido pessoalmente aquela igreja ou qualquer irmão daquela igreja. Mas ele estava escrevendo essas palavras, se expressando o desejo dele para estar lá. E vamos ver algumas coisas no nosso texto hoje para nos entender a função da igreja, nosso dever principal, mas também o que Paulo queria declarar, e eu gostaria de aproveitar desses minutos para declarar a mesma mensagem, a mesma verdade a vocês. Paulo falou aqui, e vemos primeiramente, em primeiro lugar aqui, vemos o desejo dele. O desejo de Paulo foi o quê? Ele disse que muitas vezes ele queria ir. Muitas vezes ele queria viajar para Roma para conhecer eles. E o que ele diz? Porque ele queria ir para também ter entre vós algum fruto. O desejo de Paulo, o desejo do apóstolo era sempre: eu quero viajar, eu quero chegar até novos locais, até novas cidades, até novas regiões, eu quero chegar a lugares onde eu ainda não fui, nunca passei, porque eu quero pregar o evangelho lá, e eu quero ver um fruto sendo produzido lá naquele lugar. O desejo de Paulo era espalhar o evangelho em todo lugar. O desejo do apóstolo era: eu quero conhecer vocês porque eu quero trabalhar, eu quero investir, eu quero fazer a minha parte para que vocês possam conhecer o verdadeiro Salvador, que vocês possam ter certeza da sua salvação e a vida eterna que há por fé em Jesus Cristo. Eu quero trabalhar no meio de vocês para que Deus possa usar a minha vida para a glória e honra dele, para que eu possa ver mais pessoas alcançadas pelo Evangelho. Isso foi o desejo de Paulo. Paulo queria espalhar a mensagem do Evangelho. Esse deve ser o desejo de todos os crentes hoje em dia também. Deve ser o desejo de todas as igrejas que trabalhamos, que oramos, que contribuímos pelas ofertas ou compromisso de fé, que nós contribuímos, que sejamos participantes ou em ir até os novos lugares ou enviar pessoas aos novos lugares, para que nós possamos ver frutos sendo produzidos para a glória e honra de Deus. É triste quando uma igreja tem uma visão muito míope, quando uma igreja tem uma visão bem pequena e fechada. É triste quando uma igreja não aproveita do poder que está disponível à igreja, o poder do Evangelho. É triste quando nós não aproveitamos do Espírito que Deus tem nos dado, da ousadia que é acessível ao crente pelo Espírito, da certeza, da confiança, de todas as ferramentas e armas que Deus colocou à nossa disposição para utilizar no ministério, na obra de Deus. É triste quando nós não aproveitamos daquelas coisas. Quer ser uma pessoa que não se focaliza na fofoca, que não está somente fofocando e espalhando essa história e esse rumor e essa coisa, aquela outra. Você sabe o que aconteceu? Você não quer fazer parte de um corpo, uma congregação dividida e que tem vários grupos aí dentro. Você quer evitar isso? Então, seja um ministério, seja uma igreja, seja um individual que está focalizado, concentrado e totalmente comprometido em enviar o Evangelho a lugares mais distantes. O desejo de Paulo era enviar a verdade ainda mais longe. Vamos alcançar o mundo, vamos alcançar outras pessoas, vamos ver Deus transformando mais vidas. Eu quero ver um fruto, eu quero ter um fruto algum entre vocês, porque meu desejo é servir e obedecer e honrar o meu mestre. O desejo de Paulo era
espalhar a mensagem. Vemos, depois, a dinâmica. A dinâmica. Ele disse, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os que creem, Paulo sabia, se você crê, o evangelho pode te salvar, pode te perdoar, pode te justificar e purificar, pode transformar a sua vida. Por que o pastor Wesley está tão certo? Por que eu estou tão decidido? Por que eu apareço nesses vídeos, nessas pregações? Por que eu sempre estou aparecendo aqui, chamando os irmãos a aproveitar da graça de Deus, aproveitar da oferta de perdão e salvação? Por que eu não costumo falar sobre o talvez, ou se você luta, se você faça a sua parte? Porque o pastor sempre fala com certeza, isso não vem de mim, é a dinâmica do evangelho mesmo. Eu estou convencido, o evangelho tem poder para transformar a sua vida. É possível que você está me ouvindo agora. Você está questionando todas as decisões da sua vida. Você está duvidando se há um Deus. Você está duvidando se a Bíblia é a palavra de Deus. Você não tem certeza do que vai acontecer com a sua alma depois. Você não tem certeza o que poderia ocorrer e como você deve responder às circunstâncias diferentes e aleatórias na sua vida. Você não tem a resposta, não tem achado a solução para os problemas e dificuldades. Deixa eu te contar, o meu amigo, a resposta é Jesus Cristo. A resposta é colocar a sua fé nele para obter o perdão total e completa de todos os teus pecados, ser adotado na família de Deus e começar a ter o Espírito Santo trabalhando na sua vida para transformar a sua vida. É possível a sua vida ficar diferente. Não por um pastor, não por uma igreja, não por um vídeo na internet, pelo poder do evangelho mesmo. As multidões andam nas trevas hoje. Milhares e milhares e milhões de pessoas andam sem orientação. Eles não sabem o que vai acontecer ao final da sua vida. Eles não sabem o que vai acontecer com esse problema das imperfeições, das falhas, dos erros deles. Às vezes uma pessoa crê em Deus, mas não tem a menor ideia de como se aproximar a esse Deus Altíssimo e Todo Santo. Qual é a resposta? O Evangelho de Jesus Cristo. Meu amigo, todo ser humano nascemos em pecado. Somos por natureza pecadores. Desobedecemos a Deus. Transgredimos os mandamentos dele constantemente. Não temos como salvar a nós mesmos. Nós não temos como providenciar um sacrifício suficiente ou um pago suficiente para pagar o preço dos nossos pecados. E a Bíblia fala claramente que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A resposta não está dentro de você. Eu vou lutar, eu vou me melhorar, eu vou fazer tudo possível. Pastor, eu sei que eu sou a chave, e eu me orientando e fixando a minha mente e tratando com o meu passado pela psicologia e tudo isso, eu sei que eu vou conseguir. Não, meu amigo. A realidade é, por causa do nosso pecado, somos escravos ao pecado. Estamos presos, ficamos presos debaixo do domínio do pecado, e o resultado final do pecado é a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz que o pecado sendo consumado gera a morte. A situação está difícil. Porque há pessoas que eles têm uma confiança numa coisa falsa. Há pessoas que estão sem orientação e dizem, o que preciso, eu sinto uma falta em mim, eu sinto uma grande falta, eu não sei onde eu devo procurar a paz, ou tranquilidade, ou felicidade, a minha vida é vazia, meu coração está vazio, e eu não sei onde eu posso achar algo que pode me saciar. Pastor, a minha alma é muito inquieta.
incomodada. Pastor, eu não sei o que fazer. Jesus Cristo é a resposta. Eu estou certo que o Evangelho de Jesus tem poder para transformar a sua vida, para salvar a sua alma. Paulo disse, eu quero ir lá, eu quero trabalhar e eu não vou ficar envergonhado, eu não vou ficar tímido. Por quê? Porque eu sei que o que estou falando para vocês é a verdade. Meu amigo, o Evangelho tem poder. A dinâmica do Evangelho é que por causa da obra de Jesus Cristo, há esperança de perdão, há esperança de salvação, há esperança de reconciliação. Segundo Coríntios 5, 21, a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O único pecado que Jesus Cristo conheceu neste mundo foi quando ele levou sobre si o meu pecado. E a única justiça que eu posso obter em toda a minha vida é a justiça que Jesus Cristo oferece gratuitamente pela graça. E algum de vocês, você tem trabalhado muito, você tem se esforçado muito, você tem se comprometido muito a uma religião, a um ritual, a um cerimônio, mas você não tem certeza neste momento se você achou a resposta ou não. Se você está disposto a crer na promessa da palavra de Deus, você pode hoje obter a certeza da sua salvação. Paulo diz, eu quero trabalhar. Senhor, me deixe ir para lá porque eu sei que pregando essa mensagem, espalhando a mensagem, o Senhor vai salvar almas. O Senhor vai resgatar as vidas. O Senhor vai transformar a eles. A certeza de Paulo. Por quê? Porque ele tinha experimentado o poder do Evangelho. Este homem que perseguia a igreja, que odiava Jesus, que odiava os seguidores dele, que os causava de blasfemar, que fez tudo possível para acabar com esse nome de Jesus e aquela fé dos seguidores de Jesus. Paulo odiava isso. Depois, ele foi o autor de muitos livros do Novo Testamento. Ele foi um grande missionário, um grande pregador, um grande fundador de muitas igrejas. Qual foi a diferença? Não foi por si mesmo. Foi pelo poder do Evangelho. Meu amigo, não importa o que você tem feito, a graça de Deus é maior. E o poder do Evangelho de Jesus Cristo é suficiente para te perdoar, salvar e transformar. E é uma promessa. Você não pode anunciar ou proclamar uma coisa que você não tem certeza que é verdade. E eu estou falando contigo, te rogando hoje de se arrepender do teu pecado, se arrepender da sua autoconfiança, da sua própria sabedoria. Estou rogando você, vire a Cristo, clama a Ele, coloca a sua fé somente nele para ser salvo. E Ele te salvará imediatamente. Eu estou totalmente persuadido disso. E isso nos leva até a terceira coisa que vemos aqui. Vemos primeiro o desejo de Paulo. Vemos depois a dinâmica do Evangelho. E depois vemos a determinação do apóstolo. Ele disse, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Meu amigo, Paulo falou, meu amigo, eu estou convencido, isso é verdade, eu já tenho visto como é verdade, eu já preguei em vários lugares, Deus sempre tem sido fiel, o Evangelho tem poder, eu já vi muitas vezes, muitas ocasiões, o impacto do Evangelho. E meu amigo, eu te digo isso. O justo viverá por aquela fé. A fé que nos trouxe a salvação. A fé que conseguiu nosso perdão e salvação. Por aquela mesma fé, possamos viver daquele dia em diante.
O poder de Deus e o poder do Evangelho não é somente uma coisa que acontece no dia da minha salvação e depois é a minha força. Depois eu vou ter que manter. Depois eu vou ter que conseguir. Depois eu vou ter que lutar para segurar aquela salvação. Não. Ah, pastor, eu quero ser salvo, mas eu não sei se eu tenho força para evitar o vício, para deixar os meus problemas no passado, para deixar o vício já para sempre no passado e não cair nele novamente. Pastor, eu quero ser salvo, mas eu não sei se eu consigo resolver os problemas entre eu e o marido, entre eu e a esposa. Meu amigo, você está olhando para Deus dizendo: Senhor, eu acho que você pode me perdoar e justificar a minha alma, mas eu não sei se o Senhor tem poder para realmente trabalhar na minha vida, para a minha vida ser uma reflexão, ser um semblante, ser um padrão, seguir o padrão de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Se Deus tem poder para te perdoar e salvar, Ele tem poder para andar contigo, para te proteger, para te apoiar, para te sustentar cada dia da sua vida. Muitos de nós cremos que Deus pode nos salvar, mas vivemos como Ele não pode nos sustentar e segurar a vida inteira. Meu amigo, isso não é a realidade. O justo viverá pela fé. Eu posso confiar que o mesmo Deus que estava disposto a me perdoar, Ele pode me sustentar também. O mesmo Deus que estava disposto a lavar o meu pecado, Ele pode edificar a minha vida na fé. Ele pode construir a minha vida sobre a verdade eterna dEle. É o mesmo Deus que estava disposto a me aceitar a família dEle como filho adotivo. Esse Deus quer e deseja comunhão comigo diariamente. Muitas vezes nós condenamos a nós mesmos. Eu não sou digno do amor de Deus. Eu não me sinto digno de ser chamado crente. Eu não me sinto digno de ser chamado seguidor de Jesus. Se o pastor soubesse as coisas que eu tenho falado, que eu tenho feito na minha vida. Meu amigo, talvez eu não conheço, mas Deus sabe sim, de cada detalhe, de cada falha e erro. E mesmo assim, Ele estava disposto a levar o teu pecado lá na cruz. Jesus já pagou o preço. Ele oferece gratuitamente salvação, perdão e reconciliação, e Deus agora está esperando e desejando comunhão diário com cada filho e filha dele. O justo viverá não pelo merecimento, pela fé. Como mencionei, o livro de Romanos foi um dos primeiros livros, primeira carta à igreja que Paulo escreveu. Podemos dizer de uma forma que isso foi um pouco mais cedo no ministério dele. Mas nós vemos aquela mesma certeza e confiança. Essa determinação que ele já tendo fixado os olhos em Jesus, ele ia obedecer, ele ia seguir, ele ia fazer a vontade do Senhor e Mestre sem vergonha, sem se arrepender, sempre para frente, sempre avançando, por fé. Vemos uma das últimas palavras que ele gravou em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu vou ler aqui, porque agora estamos chegando ao final da vida de Paulo. Esse já foi no último encarceramento dele. Ele estava só esperando aparecer diante o imperador. E nós agora sabemos pela história que eles iam tirar a cabeça do apóstolo. Nesses últimos dias da vida dele, ele disse, no meio da prisão, preso, frio, fraco, pobre, isolado de todos. Mas olha o que ele falou aqui. Versículo 10 de 2 Timóteo 1. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, os sofrimentos dele. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até
aquele dia. No início do ministério, Paulo estava dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Ao final, ele disse: eu não me envergonho. Paulo, depois de tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta tribulação, quando sofreu pelas tempestades e o apóstolo ficou por uns dias ali no mar, quando o irmão ficou preso na prisão, cada vez que foi apanhada, mas irmão, Paulo, você foi apedrejado. Tantas coisas que o irmão sofreu, tanta necessidade, pobreza, doença, enfermidade, dificuldade. Mesmo assim, o irmão vai falar: não me envergonho. Exatamente. Meu amigo, se você recebeu Jesus como teu Salvador pessoal, você encontraria um Deus fiel, um Deus poderoso, uma mensagem certa e verdadeira, e você poderia andar o resto da sua vida em comunhão com Deus, servindo a Ele, obedecendo a Ele, vendo a obra dele sendo realizada na sua vida. E você também poderia dizer ao final de tudo: não me envergonho. Graças a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Graças a Deus pela misericórdia do meu Pai. Graças a Deus que Ele me perdoou e salvou. Eu não me arrependo da decisão de aceitar Jesus como meu Salvador. Vemos isso em Romanos 1. O desejo de Paulo era ir a outros lugares, novos lugares, para alcançar mais pessoas com a dinâmica do Evangelho, porque ele já estava convencido da verdade, convencido do poder do Evangelho. E ele viveu a vida inteira dele. E ele serviu o mestre dele fielmente e arduamente. O ministério todo, vendo o que vier. Porque ele estava totalmente convencido da certeza. E vemos a determinação do apóstolo de viver conforme a realidade e a verdade dessa mensagem. Eu convido você hoje a colocar a sua fé em Jesus como sua única esperança e encontrar a verdadeira resposta e poder para transformar a sua vida. Pai Celestial, abençoe os ouvintes. Use a tua palavra para convencer eles da necessidade deles e para resgatar as vidas. Salva eles pela tua graça, por meio da fé. E eu peço tudo isso no teu santo nome. Amém.